Vou fazer um complemento no canal, só a questão da... Dois complementos, na verdade. Houve um... Entendo que dois erros em relação, porque eles estão alegando questão de competitividade, houve dois erros que eles erraram nessa... É por isso que eu não entendo que, inclusive, mesmo no critério deles, eles não prevaleceram. Porque eu vi até no notícia do jornal, não, porque primeiro teve uma competição e depois teve uma outra competição, que daí eu teria conseguido eventualmente ganhar mais pontos. Não, mas então, esses pontos que eventualmente eles estão considerando, eles não fizeram. O que acontece? O primeiro argumento era sobre a questão se eventualmente, numa eventual reabertura que teve esse ano, sobre a questão se eles tinham autoridade para fazer a cobrança. Só que essa questão não foi aberta. Esse ano ela não foi aberta. Foi feito um desafio no sentido de que a pregação deve ser feita. Mas desafio eles podem fazer. Eles podem fazer um desafio. Cabe a mim aceitar ou não. Era isso que estava acontecendo. Eles não estavam mandando falar dos mandamentos. Pelo menos eu não entendi dessa forma. Era um desafio para verificar se eu falar. E eu posso aceitar ou não. Então, desafio não é discutir a autoridade de cobrança. Né? O desafio é, vamos ver se fala dos mandamentos. Era essa a questão. E eventualmente, e ainda eventualmente, havendo alguma possível situação. E o desafio era apenas na questão de se você prega os mandamentos. No caso, um desafio para mim. O desafio não era vamos verificar se a autoridade de cobrança dos mandamentos das pessoas eventualmente teria autoridade de cobrança sobre a minha pessoa. Essa era uma questão que foi aberta em 2022. E apenas recentemente, eu estou retocando apenas o que aconteceu em 2022, né? Com alguns outros toques e alguns outros detalhes. Não houve, no que aconteceu no primeiro semestre de 2025, discussão sobre se havia autoridade de cobrança. Foi apenas estabelecendo um desafio se eu faria a pregação e se eu aceitasse isso. A questão de aceitar os desafios. Estava se discutindo isso. Não se estava discutindo autoridade de cobrança e se eventualmente eles teriam razão ou não em fazer autoridade de cobrança ou se eles estariam usando capa para eventualmente fingir que teriam autoridade para cobrança ou qualquer coisa nesse sentido. Não, isso nem foi aberto. Então como é que eles ganharam? Como é que eles prevaleceram? Ou marcam um ponto se eventualmente... Eu já nem compito. Mesmo se fosse uma competição, não teria como, porque a própria competição, na verdade, não iniciou. Não se discutiu naquele momento a autoridade de cobrança. Eventualmente para verificar se eu sou enganado ou não, porque eu não estava interpretando o que eles estavam mandando. Eu estava interpretando que eles sugeriram um desafio. Então não teria como eu ser enganado no sentido, eu acho que eles têm autoridade para mandar os mandamentos. Mas isso nem foi discutido. Então não tem nem como abrir. Aí a questão da discussão sobre a autoridade de cobrança e se de alguma forma eles pontuaram, porque eventualmente enganaram de alguma forma. Não, isso nem estava sendo discutido. Tá. Primeiro ponto. Segundo ponto. Houve também agora uma abertura de tema em relação à questão se poderia fazer, se poderia fazer a pregação abaixo da obediência mínima. Né? Então essa questão também não é bem isso. Então,